Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Mário Coelho e aqui, você sabe, temos notícias, novidades, informações e opinião relacionadas ao Vasco todos os dias em primeira mão e com exclusividade para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro. Nosso vídeo de hoje aqui nós iremos abordar vários assuntos, mas obviamente que vamos falar muito sobre a partida de logo mais contra o Boa Vista, válida pela Copa do Brasil, terceira fase da competição, jogo decisivo, importantíssimo para o Vasco, né, que vale vaga já nas oitavas de final dessa competição ali, que a gente sabe é uma competição muito importante por diversos motivos, principalmente por ser uma competição nacional, com vaga na Libertadores, mas também porque pode trazer muito dinheiro para o Vasco e também trazer uma moral, trazer a confiança de volta para a nossa equipe. Então a gente vai falar tudo sobre esse jogo aí importante que nós temos pela frente hoje à tarde e também vamos falar sobre outros assuntos importantes, como por exemplo a live sensacional que ocorreu ontem à noite na Vasco TV, né, em comemoração justamente aos 10 anos do título da Copa do Brasil, com presenças ilustres ali, como por exemplo do mito Dedé. Então fique atento aí, acompanhe o nosso vídeo aqui até o final. Como sempre eu peço para todos vocês, rapidinho, não custa nada, é de graça e ajuda muito aqui ao nosso trabalho, que corra aqui embaixo do vídeo, deixa aquele joinha, deixa aquele like, para poder sempre, né, tá dando aquela moral pra gente. Peço também pra galera correr aqui embaixo nos comentários e deixar o seu palpite para a partida de logo mais. Quero saber se o torcedor está confiante, está acreditando na vitória, está acreditando aí numa reabilitação da nossa equipe. Meu palpite eu vou até falar aqui, 2-0 para o Vasco aí nesse jogo de hoje, classificação e uma boa atuação. E como sempre fica aquele convite super especial para todos vocês que são novos por aqui, que estão conhecendo o nosso trabalho pela primeira vez, para já correr aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal, no botãozinho vermelho e não esquecer também de ativar o sininho de notificações, que fica logo ao lado do botãozinho vermelho, para que você sempre receba todos os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos são postados aqui no canal diariamente. Tem a primeira edição que vai ao ar às 5h30 da manhã e a segunda edição que vai ao ar ali no meio da tarde, deixando você bem informado. Demorou? Então vamos que vamos começar aqui a nossa resenha, começar o nosso vídeo informativo, né, o nosso boletim de notícias, trazendo novidades sobre essa partida, né, importantíssima, como eu falei, hoje à tarde, jogo que acontece às 4h30, às 4h30, horário de Brasília, em São Januário, joga aqui em casa, aqui no Rio de Janeiro, né, um jogo que o Vasco já vem com uma vantagem da partida da semana passada, né, o Vasco venceu por 1-0 o último jogo com aquele gol do Sarrafiori, logo antes ali do intervalo, né, então hoje a gente até pode empatar e ainda assim sair com essa classificação, porém o time não vai jogar buscando empate. Obviamente o Marcelo Cabo não vai jogar com uma equipe retrancada, né? Ainda mais encarando Boa Vista, nada contra a equipe lá de Saquarema, né? Mas cara, é um time que o Vasco não pode jogar retrancado, tem que jogar para cima, tem que jogar ali os 90 minutos buscando o gol, buscando a vitória, e é isso que a gente espera, né? A gente espera um time ofensivo, que possa manter a posse de bola, que possa quebrar as linhas do adversário, e digo mais, o Boa Vista não tem opção, vai ter que sair para o jogo, vai ter que tentar buscar pelo menos um gol para levar o jogo ali para as penalidades, né, para os pênaltis, e o Vasco vai ter que tirar proveito disso, né, pelo fato do Boa Vista ter que se abrir, ter que ali, né, tentar agredir o Vasco. A gente pode usar de contra-ataque, a gente pode usar de outras formas, né, para poder já abrir o placar e fazer com que o time adversário se abra ainda mais. Então o jogo de hoje pode ser que se transforme numa goleada, pode ser que se transforme num jogo de muitos gols, né? A gente vai ver isso aí já no comecinho da partida, como isso vai se desenrolar. E o Marcelo Cabo já deixou claro que vai promover muitas mudanças na equipe de hoje aí, né? Ele deve contar com o retorno tanto do Leandro Castan quanto do MT, garoto aí que está praticamente 2 meses sem jogar, teve questões ali contratuais, né? Eu acho que acabou comprando o MT por R$600 mil do Volta Redonda. Hoje ali finalmente o garoto volta, um garoto polivalente, pode jogar de lateral esquerdo, pode jogar de meia, pode jogar de ponta, pode jogar de centroavante, então um garoto ali que vai ser muito utilizado ainda nesse ano aí
pelo Marcelo Cabo, né? E no time titular a gente deve ver a entrada, por exemplo, do Galarza. O Galarza deve ganhar a vaga ali que vinha sendo do Andrei de segundo volante, né? O Rômulo deve ser mantido na equipe titular como o primeiro jogador de meio de campo. Existe também uma grande possibilidade do Marquinhos Gabriel ganhar a vaga de terceiro homem de meio de campo ali, entrando na posição que era do Sarrafiore. E outra mudança, o Morato deve ir para o banco de reservas e o Léo Jabá pode estar entrando na equipe titular para dar um pouco mais de velocidade, como eu falei, pelo fato do Boa Vista ter que sair para o jogo e o Vasco podendo buscar esse contra-ataque. Marcelo Cabo ali tá sob pressão, muita gente já pedindo, né, a saída do treinador. Eu peço um pouco de cautela, principalmente pelo seguinte motivo: se o Marcelo Cabo é demitido hoje, né, vamos dizer que o Vasco, sei lá, seja eliminado ou não faça um bom jogo, mas ainda assim se classifique, a galera vai pedir, não, tem que mandar embora. E aí eu te pergunto, quem trazer? Qual vai ser o treinador que vai assumir essa bronca, que vai assumir aí esse problemão que é o Vasco nessa temporada de 2021? Então eu acho que tem que ter muita paciência ainda. Eu acho que está um pouco cedo o trabalho, começou ali no começo do Campeonato Carioca. Então, se o Vasco for eliminado, perder feio, for goleado, obviamente que a gente não vai ter nem muito o que discutir, né? Mas com uma classificação, o Vasco não fazendo uma grande partida, ainda assim, acho que podemos ter um pouquinho mais de paciência com o nosso treinador. A provável equipe titular para o jogo de hoje deve ser o Vanderlei no gol, na lateral direita o Léo Matos e na lateral esquerda o Zeca, dupla de zaga com o Hernando. E aí a dúvida se ele já entra com o Leandro Castan voltando de lesão ou se ele mantém o Ricardo Graça. No meio de campo, a gente deve ver ali duas mudanças. Rômulo mantido como titular e aí as entradas do Galarza e também do Marquinhos Gabriel. O Michel provavelmente segue ali como uma opção para o segundo tempo, assim como o Andrei, que vinha aí sendo titular desde o início da temporada de 2021. E lá no ataque, Gabriel Peck de um lado, Léo Jabá ganhando a vaga do Morato do outro e o nosso centroavante Germancano centralizado. Lembrando mais uma vez que o Daniel Amorim, que é o reserva hoje imediato do Cano, não pode jogar essa partida da Copa do Brasil pelo motivo de já ter atuado pela Tombense na competição. Então ele não pode aí jogar essa competição. Então o Thiago Reis, Figueiredo, Laranjeira, né, temos opções ali caso o Cano ali aconteça alguma coisa e não possa jogar a partida inteira. E é essa expectativa, na minha opinião, uma expectativa até boa. Quero ver essas mudanças, quero ver o Galarza voltando a ser titular, quero ver o Marquinhos Gabriel tendo essa oportunidade de voltar entre os 11 titulares, o próprio Léo Jabá voltando aí, né, e podendo atuar o jogo inteiro desde o primeiro minuto. E as opções que nós temos no banco ali, de meninos da base, tem o Juninho, tem o Figueiredo, tem, como eu falei no começo do vídeo, o MT, hoje já voltando a ser relacionado. Então vou chutar que o Vasco ganha por 2-0 e vou até dar os gols aqui. Para mim, um gol do Germancano e um gol do nosso moleque de ouro aí, o Matias Galarza. Para mim, 2-0 para o Vascão. Quero saber seu palpite aqui embaixo nos comentários. E mais uma vez, lembrar a todos vocês que a partida acontece às 4h30, 4h30, horário de Brasília, e nós estaremos ao vivo aqui no canal a partir das 3 da tarde, fazendo a nossa live, fazendo aquela resenha sensacional que a gente sempre faz. E hoje teremos sorteios dobrados de camisas oficiais da capa. São 8 camisas que nós iremos sortear na nossa live aí antes do jogo, e 2 agasalhos da capa. Quem quiser participar de todos esses sorteios, são 10 itens oficiais que a gente irá sortear hoje à tarde. Pode correr aqui embaixo, botãozinho branco e azul escrito Seja Membro, clica lá, faz o seu cadastro, custa apenas R$ 1,99 e você pode estar participando. Demorou? E agora falar de um outro assunto, cara, que ontem fez a minha noite. Fiquei super contente. Tomei um vinhozinho, tô recuperado da Covid, tô bem, então pude ali assistir a live da Vasco TV, que, parabéns, passou de 1 milhão de inscritos aí, tá bombando a Vasco TV, muito contente aí em ver o canal oficial do Vasco crescendo a cada dia. Isso me deixa extremamente feliz em ver a presença do torcedor vascaíno nas redes sociais, né? Nosso canal é um grande exemplo disso, chegando à marca aí de 400 mil inscritos daqui a alguns dias, provavelmente. E ontem foi uma live em comemoração aos 10 anos do título da Copa do Brasil. E ao mesmo tempo que eu fiquei super contente, nostalgia, né, vendo jogadores naquela resenha, coisa maravilhosa,
me deixou um pouco triste, né, de ver que há 10 anos o Vasco não ganha nada de expressão, o Vasco não disputa nenhum grande título, né? O Vasco não entra realmente com chances num Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil, numa Libertadores, enfim, numa Sul-Americana. E, cara, acaba deixando a gente, de certa forma, preocupado. Será que o que está acontecendo com o Vasco? Será que são essa briga política? Será que são pessoas dentro do clube que acabam, de certa forma, atrapalhando o crescimento da nossa instituição? Então fica aí essa dúvida, fica essa questão de a gente querer ver o Vasco crescer, ver o Vasco fazer grandes contratações, brigar por grandes títulos, e ao mesmo tempo fica essa felicidade, né, de ver o quão grande é o nosso clube, o quão grande é a nossa torcida e o quão grande é o nosso futuro, porque o futuro do Vasco, se for bem administrado, se for bem gerido, tem tudo para ser um futuro imenso, cheio de conquistas, cheio de títulos, porque a nossa torcida é a torcida mais apaixonada, é a torcida que mais abraça, é a torcida que mais caminha junto, independente de qualquer coisa. Então, mais uma vez, feliz, preocupado, triste ao mesmo tempo, mas eu tenho certeza que o Vasco vai voltar, que a nossa torcida não vai abandonar. Eu conto com todos vocês, todos os dias aqui, trazendo conteúdo, os canais oficiais do Vasco. Por mais que eu não concorde com todas as coisas que acontecem na atual gestão, ainda assim eu sou vascaíno, ainda assim eu quero ajudar o meu clube, ainda assim eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance para abraçar. E, porra, essa cruz de malta aqui bate no meu peito, bate na minha pele, quem sabe eu fiz uma cruz de malta aqui no braço também. E, cara, eu só quero ver o Vasco vitorioso, só quero ver o Vasco vencedor. Eu já falei diversas vezes, já falei coisa errada aqui, já de repente falei alguma coisa de alguma pessoa que me arrependi, já pedi desculpa. No final das contas, a gente só quer o bem disso aqui, que é o nosso clube que a gente ama. Então, enquanto marcado hoje à tarde, aí, 3 da tarde, vamos estar aqui ao vivo com vocês, torcendo para que o Vasco faça uma boa partida, se reencontre, que o Marcelo Cabo possa, enfim, recomeçar esse trabalho, que os jogadores que foram contratados possam, enfim, render o que a gente espera, que a molecada da base possa desabrochar, fazer uma grande temporada e que o Vasco consiga, né, passar por essa Série B sem grandes sustos, possa chegar o mais longe possível nessa Copa do Brasil. Irmão, futebol é futebol, dentro de campo que se resolve, então sonhar não custa nada, que a gente possa ir para dentro aí e que as glórias, as conquistas, as alegrias, as vitórias do Vasco possam voltar a acontecer, porque sinceramente já está há muito tempo sofrendo, muito tempo de coisa ruim, muito tempo de notícias tristes. Eu não aguento mais, eu só quero ver o Vasco de volta, e eu tenho certeza que você vascaíno que está aqui me assistindo pensa da mesma forma. Demorou? Mais uma vez, lembrar a galera aí que ainda não está nos seguindo lá no TikTok para correr lá. A gente está sorteando 2 camisas essa semana oficiais. Gosta aqui da capa, branca, preta, de goleiro, tanto faz. Você escolhe, tem que seguir a gente no TikTok, é mariocoelho.vasco. Tem que fazer o download usando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e usar esse código que está aqui na tela agora, porque além de participar do sorteio, você também ganha aí um dinheiro até R$80 num período de 7 a 10 dias lá usando o aplicativo. Tem o Kawaii também, que é o outro aplicativo que a gente está dando camisa, dando sorteio. Então segue lá, todos os links aqui na descrição do vídeo de hoje, primeiro comentário fixado. Enfim, vamos pra cima. Eu faço isso aqui com amor, faço isso aqui com carinho. Eu sei que tem gente que critica, sei que tem gente que me xinga, sei que tem gente que, meu irmão, fala que um monte de besteira, mas no final das contas eu tenho grande certeza absoluta que 99,9% de quem tá aqui comigo, que tá acompanhando o canal, que tá com a gente aqui há tanto tempo, só quer o bem do Vasco, e a gente tá junto, sempre ao lado da nossa instituição. Grande abraço, saudações vascaínas, porque aqui é Vasco. Valeu!